to the fourth presentation of our camp and my second presentation. Quero dar as boas-vindas a todo mundo a essa campal e a minha minha segunda apresentação. Is it on? Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos that you might be with us and bless us. que possas estar conosco e nos abençoar. We ask for grace and strength Pedimos graça e força on this day of preparation, nesse dia de preparação, that we might have a clearer understanding of what it is we need to know. para que a gente possa ter um entendimento claro daquilo que precisamos saber. In Jesus' name. Em nome de Amém. Jesus, amém. I was reminded yesterday that I've been discussing the subject of Revelation 17 since Switzerland, so it's a lot earlier than Slovakia. Ontem eu fui relembrado que eu estou discutindo sobre esse assunto de Apocalipse 17 antes da Eslováquia. Já comecei na Suíça. Seems important to me that each of you watch those presentations and understand what's being taught. É importante para mim que vocês vejam essas apresentações e entendam aquilo que está sendo ensinado. Seems important to me that in your fellowship week by week, that material is reviewed. E me parece importante que dentro do vosso ministério, quando tem as vossas aulas, esse material possa ser Because every revisado. time, at least for the present, I'm at a camp meeting, I'm just going to continue the same material and expect you to have understood what's already been taught. Porque quando eu der seguimento às campais, eu vou simplesmente continuar com esses temas e espero que vocês saibam aquilo que está sendo ensinado. So yesterday, we were speaking about Revelation chapter 12, 13 and 17. Ontem falamos de Apocalipse 12, 13 e 17. We didn't actually discuss chapter 12 at all. Não falamos muito do capítulo 12, It's important that we all understand mas é importante que a gente entenda that the beast in those chapters is the same creature, it's the same animal, que a besta nesses capítulos é o mesmo animal, a mesma which criatura, means that they are the same history. o que significa que são a mesma história. So they're just different perspectives of the same story. São apenas perspectivas diferentes da mesma história. We need to understand that story, singular, Temos que entender essa história no singular, in two ways. mas de duas We need to formas. see and understand that there's a panoramic view. Temos que ver e entender que temos uma visão panorâmica. In the past, people might have used the word snapshot. Talvez no passado usava-se a palavra snapshot, But we've all got phones now. When we use your camera, they actually have a panoramic option when you take a picture. e todos temos celulares, então todo mundo sabe que há essa opção de tirar uma foto com uma visão You're able to see panorâmica. the beginning to the end in one picture, in one word picture. É possível ver do início ao fim apenas toda essa imagem. When you read the verses, you need to be clear that that's what you can see. That's what's being taught. E quando lemos os versos, a gente precisa ter certeza do que está sendo ensinado. If you're still not sure about that, Se você ainda não tem you need certeza to em bring it relação up a while we're isso, at camp. você You need to bring it precisa up while we're here in person. falar sobre isso enquanto nós estamos aqui em pessoa. So
Once you can see that in the words, Então, uma vez que você consegue ver isso once you nas can palavras, conceptualize that this is a singular picture from the beginning to the end, uma vez que você consegue ver que isso é uma imagem you singular de then need to princípio ao fim, see então você that you're precisa introduced saber, into that story, the one story, então você precisa introduzir nessa mesma at a história, particular point in time, num ponto específico de which tempo, is a specific dispensation. That's the word that I've used. que na verdade é uma dispensação específica. Foi a palavra que a gente usou, dispensação. So there's a panoramic perspective and a dispensational. Então nós temos essa perspectiva panorâmica e a dispensacional. And it's of the same story and it happens 3 times. E é a mesma história e acontece 3 vezes. If you go to the book of Daniel, you'll see the same story and it's repeated more than 3 times there. Se vocês vão para o livro de Daniel, vocês veem a mesma história, mas repetida mais que 3 vezes aí. But we're focusing just on Revelation at the moment. Mas no momento estamos apenas focados em Apocalipse. Yesterday, Ontem, I hope that we all are relatively happy eu espero que tenhamos ficado relativamente that felizes if this is the panoramic view, de que se essa é a visão panorâmica, that we can all see that we're at point 2 in the middle of the story. que a gente consegue então ver que estamos no ponto 2, na You see metade that dessa história. in chapter 12, if you were to look at it, and 13 and 17. Dá para ver isso no capítulo 12, 13 e 17 de Apocalipse, se And we fôssemos went ver. to Isaiah 46, verse 10, Nós também fomos para Isaías 46, verso 10, and we saw this same concept introduced there. e vimos esse mesmo conceito introduzido aí. So we know that this vision is being given to John approximately 100 AD. Então, a gente sabe que essa visão foi dada a João aproximadamente no ano 100. But in chapter 13 and 17, Mas no capítulo 13 e if you can 17, imagine that he's brought forward into time, so he time travels, vocês conseguem imaginar que ele faz uma viagem no tempo e vai até o and he's futuro put in a specific point in history, e é colocado num ponto específico da história, literal history. história literal. But when he's placed in that literal history, Mas quando é colocado nessa história literal, the way it's described is in symbolic language. a forma como é descrita é numa linguagem simbólica. These studies are not designed to prove where Esses he is in estudos history. não são desenhados para provar isso da história. That kind of information I expect you to be doing in your fellowships with your local teachers. Esse tipo de informação eu espero que vocês façam nos vossos estudos locais They com would pick up a study os like this, professores, em que eles possam pegar num estudo como esse and in a couple of presentations, e em várias apresentações ou algumas they would apresentações prove in Revelation 13 possam provar de Apocalipse 13, where John is standing in history. onde João está posicionado na So história. you need to know how we develop those proofs. Então é preciso saber como a gente vai desenvolvendo essas Same with verdades. Revelation 17. A mesma coisa com Apocalipse So they're 17. the kinds of things that we should all be familiar with and we should be teaching. O tipo de coisa que a gente deveria estar familiarizado e deveria estar ensinando. And none of that is new. It'll all be revision. E sabendo que isso não é novo, vai ser uma So- revisão. Using the language from Isaiah 46, Então, usando a linguagem de Isaías 46,
I think it's important to understand that there are these three phases: past, present, and future. Eu acho importante entender que temos essas três fases: passado, presente e futuro. And why is that important E por que que isso é to importante? understand this Entender isso. from the Isaiah 46 perspective? Da perspectiva de Isaías 46. Someone should be getting ready to answer. Alguém deveria se preparar para So, responder. as you're thinking about your answer or Então, enquanto vocês putting your hand pensam na up, resposta, um, I just want to remind us eu só quero that relembrar in Isaiah, que em Isaías, he's not moved um, to a different time. ele não é movido a um tempo diferente. Where Isaiah is speaking, it's actually the present day for him in real life. Onde Isaías está falando é o dia presente para ele, é vida real. There's no symbology. Não há simbologia. Anybody going to try to answer my question? Cobus? Alguém quer tentar responder a minha pergunta? Just to remind you, my Cobus? question is, why is this concept, past, present, and future, important to understand? Só relembrando a pergunta, por que que esse conceito de passado, presente e It's a model futuro that we use over and over again in our movement. é importante entender? Porque é um modelo que a gente usa vez You need to após be vez no clear nosso on movimento. what we do, A gente precisa ter certeza do que estamos and fazendo you also need to have the ability to see in a passage it being demonstrated. e também precisamos ter a habilidade de ver isso em versos que isso está So if you sendo read a Spirit of demonstrado. Prophecy quote or a Bible passage, you'll see this methodology being used. Então, se vocês abrem o Espírito de Profecia ou a Bíblia, precisam ver essa metodologia sendo usada. Go ahead. From the beginning. No início, Declaring the end from the beginning. eu acho que declarando o fim desde o princípio, But also understanding what has happened at the present mas também entendendo o que está acontecendo no presente. in context, then it will help to explain the future. Em contexto, vai ajudar a explicar o futuro. Have you finished? Yeah. When you say end to beginning, Quando você diz do fim can you just give me ao the number? princípio, você pode dar um número? Number one will help you to understand number three. O número 1 te ajuda a entender o número 3. Everybody got that? And carry on. Pode But it's continuar. important to understand number two. Mas é importante também entender o número 2, That is the present truth, or what is happening now in the present. que é a verdade presente, é aquilo que está acontecendo agora no presente. Why do you need to understand number two? Por que que você precisa entender o número 2? It gives you the context of the information of the past that will help you to understand number three, the future. Porque te dá o contexto do número 1, que é o passado, e vai te We stick to ajudar a entender o numbers. contexto do número 3, que é o futuro. And can you just re-explain what you just said a little bit simpler? Você pode continuar utilizando os números, mas tentar explicar o que você acabou de dizer de uma forma We mais need to simples. understand what is happening now. A gente precisa entender o que está acontecendo agora. With numbers. Eu Number quero que você two, explique com números. Why? Número 2. Por quê? that is the present, and that is giving you the context, if I can say it like that, to Porque understand it. esse é o presente e está te dando contexto para você poder ter entendimento, se é que eu posso dizer assim. No, so he can repeat it. You got it? Okay. Você entendeu? Ok. Anything else? No. Mais alguma coisa?
That's it. My question is, why A is minha number two pergunta é: important? por que que o número 2 é importante? Because the verse just says 1 and 3. Porque o verso apenas fala do 1 e 3. It's not his end, it's fine. Can you hear me? Okay. So you are currently number 2. Estamos atualmente no número 2. You need to understand number 2. Temos que entender o número 2. And for you, the reason it's important for you to understand it, number 2, you need to understand number 3. E a razão que é importante entender o número 2 é para poder entender o número 3. And the only way to understand number 3, you need to go backwards to understand what is number 1. E a única forma de entender o número 3 é voltando atrás para entender o número 1. Finished? Yes. Can you Terminou? repeat the first half of what you said? Você pode repetir a primeira metade daquilo que você acabou de dizer? Which is the relationship between 2 and 3. Em relação a 2 e 3. Everybody's clear about 1 and 3. Todo mundo está esclarecido em relação ao I wanna número know 1 about e 2. 3, mas eu quero saber sobre o número 2. You don't understand. Okay, you don't understand number 2. Não entendemos o número 2 And you are required to understand number 2. e somos requeridos a entender o número 2. Because you cannot understand number 3 if you don't understand number 2. Porque não dá para entender o número 3 sem entender o número So you 2. So you need to understand number 2. Então, é necessário entender o número 2. And the only way to understand number 2 is concentrating on number 2 and going backwards and then going forward. E então, a gente se concentra no For you número to 2, voltando understand number atrás 2, e indo também para o futuro. you need to go back again to number 1 and then you understand number 2 to understand number 3. Então, para entender o número 2, você volta atrás ao número 1 para entender o Mhm. número 2 e depois o Put your número hands 2 up. para entender o número 3. If you don't know what the people are talking about. Então, levante a mão se vocês não sabem o que que as pessoas estão falando. If no one puts their hand up, I'm going to ask somebody to explain. Se ninguém levantar a mão, eu vou pedir alguém que explique. It's going to be someone over here. Mas vai ser alguém So desse put your lado hand up if you aqui. don't understand, because I'm going to ask you to explain it. Então, levante a mão se você não entende, porque senão eu vou te pedir para explicar. And don't say, I don't know. E não me dê a resposta de eu não sei. Put your hands up now that you don't know, so I won't ask you. Levante a mão agora para saber que você não If sabe you e can't assim eu não te explain, pergunto. please put your hand up, then I won't ask you. Se você não sabe explicar, levante a mão e aí eu não vou te perguntar. Okay. Everybody on this side understands. Todo mundo desse lado entende? Numbuso, explain. Não buço, então explique. All I want to know is why is number 2 important? Quero saber apenas por que que o número 2 é importante. It will make you understand what is expected of you. Te faz entender aquilo que é It will make you requerido de você. understand what is expected of you if you understand number 2. What's expected of you? E o que que é esperado de você? It's depend. It's Depende. depend. It's depend. No, I'm confused. Agora quem está I confuso put my sou hand eu. up. Agora sou eu quem vai levantar a mão. Number 2 is important because it tells you what you need to do and you don't know what you need to do. Número 2 é know. importante porque você precisa saber o que tem que fazer, mas não sabe o que fazer. I'm confused. So we Agora just eu leave it estou there. confuso. Vamos deixar aí. Start again. Comece novamente. It will make you understand what is expected of you if you understand number 2, as we are reflecting on number 1. Vai te fazer entender o que é requerido de você ao estar no número 2, It mas will você tem que make you refletir no understand número what is 1. expected of you.
What is expected of you? To E o que é behave according esperado de to the você? test of that time. Or the story Do of that what? time. You got to be right Entender o- close. To behave according to the test of that time. Just Nos comportarmos de acordo com o teste do tempo atual. give me numbers. Me dê números apenas. Your next door neighbor. A pessoa do lado de você. Ok. Sua vizinha ou seu Okay, vizinho. number 2 is where we are, the present. Número 2 é onde nós estamos, o presente. To understand what we ought to do, we must go to number 1. Para entender o que devemos fazer, temos que ir para o número 1. Then number 1 will help us understand number 2, Depois o número 1 vai nos fazer entender o número 2. and then number 1 and 2 will help us understand number 3. E depois o número 1 e o número 2 nos vão fazer entender o número 3. Did that help? Ajudou? It didn't help? Não ajudou? Regina? Regina? Okay, I think why number 2 is to understand why number 2 is important, because Eu acho que okay, entender por yeah, que que o that is número where 2 é you are, and importante that's where things are happening. é porque é onde nós nos encontramos e onde as coisas estão You are acontecendo. in the present, you're in that moment. Você está no presente, está nesse So momento. what is happening in number 2 has already occurred in number 1. E o que está acontecendo no número 2 já aconteceu no número 1. So for you to understand what is happening in Então, your para history, você, you go back to number 1, you check what happened, para você entender o que está acontecendo na sua história, você volta atrás ao número 1, vê It's o que already getting too aconteceu. complicated. Você já But está carry on. complicando muito, mas pode continuar. it's getting complicated, then I stop. Se está muito you just complicado, então say- eu vou parar. Number 1 points to number 2. Você disse que o número 1 aponta para o número 2. No, Não. Am I the only one that heard that? Fui o único que ouvi isso? I heard that. Isso foi o que eu ouvi. okay. You definitely said number 1. Você Point to number definitivamente disse que o número 1 aponta para o número 2. But you used complicated language to hide that, Mas você usou linguagem complicada só para which is why I esconder said it's isso. getting complicated. Por isso que eu te disse que está ficando complicado. Because even you think you didn't say that. Porque agora até você acha que não disse You isso. said you need number 1 to explain number 2. Você disse que precisa do número 1 para explicar o número 2. Just clarifying that you said that. Só estou esclarecendo que Mas foi ainda- isso que Yeah, I você did, disse. but I didn't mean to say that. Talvez Maybe eu I disse, did, mas but não that's foi o not que eu what quis I dizer. meant. Start again then. Então começa novamente. Okay, so the way I understand Isaiah 46:10, Por exemplo, a forma como eu I entendo Isaías understand that 46, God will 10, declare the end from the beginning. Deus declara o princípio desde o fim. Just give me the O numbers. fim desde o princípio, Okay, perdão. One Me dê does what? números. one O is going faz o quê? to show you what is going to happen at 3. O 1 vai mostrar o que vai acontecer no So 3. that is past, future. And then you Isso é are o in the passado e present. futuro. Mas só que You are in você the está no middle there, that is number presente. Go let her translate. She'll just stop if you. Oh, sorry. Você tem que esperar a tradução. Ok, perdão. Okay, so I can continue? Okay, so when you're in the number 2, you need to look back at number 1. Quando você está no número 2, precisa olhar para trás para o número 1. So that which is happening at number 3 has Pra- already happened at number 1. Saber que o que vai acontecer no número 3 já aconteceu no número 1. I got this one, Eu entendi esse and then I got this one. e entendi esse. Okay. Now what? E agora o quê? So then you want to understand what is happening at number 2 since I'm in that history.
E agora você quer entender o que está acontecendo no número 2 porque você está nessa história. So I read the newspaper, I'm at number 2, I know what's going on, and Então, imagina, estou no número 2, vou ler os jornais, entendo o que está acontecendo e daí? Right? Getting- I've confused you or you've confused yourself. Eu te confundi ou você se confundiu? Tina had the hand up, I think. A Someone- Tina tinha levantado a mão. Yeah, Tina's had her hand up. I thought you said you wanted to say something. Yeah, I would just Yeah. want to, yeah, I was saying that I think number 2 can work as a guideline. Eu acho que o número 2 pode ser utilizado como um guia. I've got 1 point to 2. Just do it like that. E eu tenho um apontando para o 2. Ok. Continue seguindo assim. 2, O Um, 2, 2 helps you understand 3. o 2 te ajuda a entender o 3. so 1 explains 3 and 2 explains 3. Então, o 1 explicou 3 e o 2 explicou 3. So we just said. Yes. Foi I isso que g- você yes, disse? Yes, basically. Sim. How do you know 2 explains 3? Como você sabe que o 2 explica o 3? Because we already looked at 1 and we know that 1 explains 2. Based on that, Porque já olhamos para o So número you're 1, going to change sabemos que o Regina's 1 arrow. explicou o 2, então é baseado nisso. Now you've got 1 explaining 2 Então agora você vai mudar a seta, porque agora você diz And que then o 1 two explaining explicou three. 2 e o 2 explicou 3. and 1 explaining 3. E o 1 também explicou Yes. 3. We'll stop you there so it doesn't complicate it. Vou te parar aí para At não the back. complicar mais. And then Lá Curtis. atrás. E depois o Curtis. My understanding is O meu two, that entendimento is é I have at present, que o número 2, o que eu tenho agora, o presente, no fear of the future, that is no fear of 3, não vou temer o número 3, que é o futuro. lest I forget how God has led his people in number 1, that is the past. A menos que eu esqueça como Deus guiou o seu povo lá atrás, que é o número 1, no passado. You're at number 2. Você I está am no number número 2. 2. I have no fear of what is happening at the present. E eu não And tenho number medo two, do que está acontecendo no Do you know what's gonna presente, happen in the número future? 2. E você sabe o que vai acontecer Whether no you're futuro? afraid or not. Quer você tenha medo I ou know. não? Eu How do sei. you know? Mas como você sabe? Prophecy, Pela profecia. Which number? Que número? 3. No. Três. How do you know what number 3 is? Não, como você sabe o que é o número 3? I know how number 3 is because I refer to what has happened in number 1. Porque eu olhei para o que aconteceu no número 1. So I've got that Eu já tenho isso, from 1 to 3, do 1 ao 3. and you're at number 2. E você I am está no number número 2. 2. Eu So estou I no have número no fear of 2. number 3 E assim eu não tenho medo do because número of what has 3 happened in number 1. pelo que aconteceu no número 1. And you think your understanding of number 1 is going to be sufficient to understand number 3. E você acha que o seu entendimento do número 1 é Again, again. suficiente para entender o número Question 3? again? You Você think your pode understanding of repetir a number 1 pergunta, por is favor, sufficient to ancião understand Parmida? number 3. Yes. Você acha que o seu entendimento do número 1 é suficiente para você entender o número 3? Do you disagree Sim. with Tina? Então você discorda da Tina. I'm not sure if I did get to know. I was just thinking about Não sei se eu the next entendi o que a answer. Tina disse. Eu já estava pensando na próxima resposta. You have to repeat that because we didn't get the joke. Você I'm tem not que sure if I repetir did isso porque hear não what Tina entendi a was saying. All piada. I was focusing is on how am I going to put my answer because I'm the one who needs to answer. You didn't hear Tina. Yeah. Ela basicamente não ouviu o que a Tina disse, porque já estava pensando Tina na própria said resposta, sabendo que ia ser a It's not próxima. enough. O que a Tina disse é Just que não have é one. suficiente. Ter o It número won't 1 explain 3. não vai explicar o número 3. That's why she said 2 explains 3 Por isso que ela disse que o 2 explicou 3 and 1 explains 2. e o 1 explicou 2. I think I don't agree
on that note, because I say I am at 2. Eu I acho que eu know não what is going to concordo, happen at 3 because porque it eu is digo que oh, no sorry. 2 eu sei o que vai acontecer no 3, Because Because it is porque already explained by what has happened at 1. porque já foi explicado isso pelo que aconteceu no So número what 1. and you're happened at 1? confident E você that está your understanding of one confiante is sufficient to explain number 3. que o seu entendimento do número 1 vai explicar o número 3. Me personally, I'm confident. Eu, pessoalmente, estou confiante. The answer was yes. A resposta é sim? Question again? The question again, Yours? What's your follow-up question? O que are que you você perguntou? confident that your understanding of number 1 Eu explains perguntei number 3? Yes, unless se I don't você tem understand number 1 confiança then. de que o número Sorry. 1 vai explicar o número 3, que isso é suficiente. Essa foi a minha pergunta. That was yes. Yes. E você disse que sim. Sim. Curtis. Ok. Curtis? I'm just going to repeat what she said. Eu só vou repetir o que ela disse. I'm just going to repeat what she said. Eu vou repetir o que ela disse. That was deliberate. It's not going to translate. Because I think number 1 explains 3. Porque eu acho que o número 1 explica o número That's its job. 3. Esse é o seu trabalho. At some point, Mas em algum what we ponto, have as number 2 o que nós temos como número 2, used to be Which point is that? que ponto é esse? in the past. You said at some Passado. point. Porque In você the disse past. em algum ponto, I thought Um number 2 momento. was the present. Sure. o passado. Sim, mas eu pensei que o número So, 2 é o And how you've presente. drawn it, number 2 is Sim. the present. Da forma como você desenhou, o número 2 é o presente Number 1 explains 3. e o número 1 explica o 3. Full stop. Ponto final. Now, to understand number 2, Mas para entender o número 2, it used to be a number 3. antigamente era o Wait, número so the- The 3. present used to be the future at some point in the past. O presente antigamente era algo do futuro e a gente entendia isso Never mind. do passado. Never mind. Ok, esqueçam a minha resposta. I gave other people another chance. I mean, it's Eu I dei don't às want them to- pessoas uma Yeah, outra that's why oportunidade. okay. Eu não Okay. entendo que vocês estão rindo. If you I've got Vai one- novamente, 1 to Curtis. 3. I got Yeah. that. Do 1 ao 3, eu entendi isso. Is number 2 important? O número 2 é importante? Is number 2 Is number important? 2 important? Então, pergunta, o número 2 é It is. importante? Why? Sim, é importante. Because you Ok, need a por past quê? to look at. Porque você precisa de um passado. Você precisa poder a olhar para Number trás. 1, O número 1, just give me numbers. Sure. me dê apenas Tell me números. why number 2 is Ok. important. Por que que o número 2 é importante? To act as a hinge. É para atuar como se fosse um ponto You de need to be partida. at number 2 Você precisa estar no número to 2 be able to look at number 1. para poder olhar para o número 1. Why? Por quê? I don't know. What's the relationship between number 1 and number 2? Não sei. Qual é o relacionamento entre o número 1 e o Number número 1 is the 2? past of number 2. O número 1 é o passado do número 2. So number 1 and number 2 are the same thing. Então, o número 1 e o número 2 são a mesma coisa? Like you said, number 1 and number 3 are the same thing. Da mesma forma que você disse que o número 1 e o número 3 são a mesma I've coisa. changed point 2 Eu mudei and o changed ponto it to 2 the same thing. e disse que é a mesma coisa. This arrow Essa seta says 1 equals 3, does it? Yeah. And I'm diz que saying 1 é full igual a stop. 3, é? E eu, So my question is, digo que sim, e ponto final. did you just say number 1 equals number 2? No. E você agora disse que número 1 é igual ao número Start 2? ending. No. Não. I'm happy to leave it at that. Eu sou feliz em deixar assim. So we just get rid of number 2. Então você quer se livrar do número 2? Yeah. Sim. So we're at number 2, Então nós estamos no número 2 and what's going on around you is irrelevant
E o que está acontecendo à sua volta é You irrelevante, don't need it. porque você não It precisa depends disso. what job you're trying to do. É que depende do que você está One tentando job. fazer. I Qual want é to understand the future. esse trabalho? Então, me dê um exemplo. Understand 3. Eu quero entender o futuro. Ou seja, look entender at o number número one. 3. Sim, então eu olho para o número 1. And to understand 3, my job is done. E para entender o número 3, só preciso disso. Meu trabalho está feito. If I were here, Se eu estivesse aqui, could I understand number 3 by poderia looking at number entender o 1? número 3 apenas olhando o número 1? Or do I have to be at number 2? Ou eu preciso estar no número 2? But what I tried saying is that enough time has to have passed past 1 to O que eu get a clear tentei dizer understanding of 1. é que tempo suficiente tem que ter passado para a gente já ter um entendimento claro do número 1. Is that just yes? Então, isso é um Yeah. sim. So you have to be at number Sim. 2. Yes. Então, você precisa estar no número Can't be 2. before it. No. Não pode estar antes. Why do you have to be at number 2? Mas por que que você precisa estar no número It's the 2? same question Que é a mesma pergunta as why is number 2 important? de por que que o número 2 é importante. To get a better understanding of number 1. Para ter um entendimento melhor do número 1. So number 2 and number 1 have a relationship. Sure. Então, o número 2 e número 1 têm um that relacionamento, são relationship? relacionados. E qual é esse relacionamento? That I can draw because I've got 1 equals 3. Okay. Porque So eu preciso number 2 desenhar, eu tenho 1 é igual a looks back at 3. 1. O ponto número 2 olha para trás, para o número 1. And then number 1 looks forward to points to number 3. E depois o número 1 aponta I para don't o know if número you've drawn it 3. correctly though. Não sei se você redraw desenhou it. corretamente. Eu posso desenhar de novo. You said 2 points to 1. As in, Porque look, você you disse o 2 try to aponta para o 1. understand. I'm not saying you explain number 1. Eu disse apenas que é para tentar entender, não disse Is que that what your explica. pointer means? É isso that que a what sua your seta pointer quer means? dizer? I'm at number 2 Yeah. Eu estou no número 2 and I want to understand Number 3. number 3 e eu quero entender o and número I'm going to 3 look back at number 1. Yeah. e eu vou olhar para o número 1. And the number arrow- 1 will give me information for number 3. E o número 1 me vai dar a informação do número 3. Yeah. Full stop. Yeah. Are you happy that 1 equals 3? Yes. Você está feliz que o 1 é My igual a only question 3? now, E agora a minha única what's the pergunta relationship é: between 2 and 1? qual é o relacionamento entre o 2 e o 1? Because you just said Porque você acabou de you can't do it dizer at point X. que não pode fazer um ponto X, um ponto X, Point perdão. X has no relationship to 1, O ponto X não tem nenhum relacionamento but com o 2 ponto 1, does. mas o 2 tem. I think that's what you're saying. Acho que é isso que você está tentando dizer. I just want to know what the relationship is. E eu quero saber qual Because é you're awfully close to saying equals. They're not equal. That's why I o seu want to ponto leave é it at dizer full que são stop. iguais. Para mim não são iguais, por isso que eu quero deixar aí. I want to know what the relationship is. Eu quero saber qual é o You can't relacionamento. say, I'm not telling you. Você None. não pode dizer, eu não vou te I dizer. don't know what else to say other than equals because Eu at não sei least o que mais dizer, além de que in são my head I know iguais. it's not equals, Porque na minha cabeça eu sei que but não I são don't know iguais, what to call it. mas eu não sei como chamar a isso. So you don't have an answer. Então Sure. você não tem uma resposta. So you don't know why Exato. number 2 is important. Então você não sabe por que que o número 2 é importante. I have to take that arrow off. Então eu tenho que apagar essa You've seta. given me no reason to put it on. Você não me deu nenhuma razão para colocar aí essa seta. Can't say there's a relationship, but I'm not telling you what it is. Você não pode dizer estão relacionados, mas não vou te dizer o porquê. Neither can you say Ou você there's a consegue relationship, dizer but I don't know what it is. que há um relacionamento, mas eu não sei qual. Because you agreed that X does not have a relationship. Porque você concorda que o X não tem So nenhuma you're really saying relação. that 2 has a special connection to 1 and I want to know what it is. Porque você já disse que o 2 tem uma conexão especial com o número 1 e eu quero saber o que é isso. O que é. We can come back to it if you don't know. Se Anybody você não else? sabe, a gente pode voltar daqui a pouco. at the Mais back. alguém? Alguém lá atrás? Mike, please, Mike. Microfone, por favor. About the X, I think we have 1X. We also have 2X.
Em relação ao x, We can temos have x, as many X's as we 1x, want. 2x. Você pode pôr o So, x que quiser, pode pôr vários até. Coming to the question and trying to answer why is number 2 important? Voltando à pergunta, tentando responder por que que o número 2 é importante. Number 2 is important because at one stage, at the end, O número 2 é importante porque em algum we'll have momento, 1 is no equal fim, to 2, 2 is equal to 3. vamos dizer que 1 é igual a 2 e 1 equals 2. 2 é igual a At the end, 3. when all is said and done, 1 will be equal to 2, 2 will be equal to 3. No And therefore, final, all quando the a gente numbers will be resolver equal. tudo isso, a gente simplesmente vai dizer 1 é igual a 2, 2 é igual a 3 e vai estar What tudo we're doing, swapping resolvido. or- So in other words, Então, por outras palavras, 2. Give us 2 minutes. We've got some technical issues. You saw that we've got battery problems. Okay, so we eventually got to the same place that Tina has said that you said you disagreed with, that então nós acabamos por voltar ao mesmo ponto da Tina que você tinha acabado de dizer que você discorda, 2 does equal 1, que 2 na verdade é igual a 1. which is what Tina said. Isso foi o que a Tina disse. Okay, Tato? Tato, I thought this was going to be quick, by the way. eu pensei que isso ia ser It's still rápido, good. mas tá bom. This reminds me of the principle that we usually use, Isso me lembra de um princípio que a gente costuma or the utilizar, principle that God repeatedly uses whenever God wants to clarify something to us. um princípio de repetição quando quando No, I Deus was quer saying that the esclarecer algo principle para that God nós. normally use to clarify something to us. Eu estou dizendo que é um princípio que The principle Deus that God normalmente uses utiliza to para clarify explicar things. algo para nós, para esclarecer. Of a witness upon a witness. Uma testemunha sobre outra testemunha. So you have number 1 witnessing of what's going to happen to the future. Então temos o número 1 testemunhando daquilo que vai acontecer no futuro. 1 Witnessing of what's going to happen in the future. equals É 3. igual 3. But that one witness is not enough. God is going to give you a second witness, which is number 2, Mas to testify of number 3. esse testemunho não é suficiente. Então, Deus dá o número 2 também para testificar do equals- número So 3. you have 2 being equal to 3. oh, Então, temos So o God 2 is- sendo igual a 3. So it's 2, is a testimony of number 3. So O 2 meaning, é o testemunho do número 3. meaning 1 and 2 are equal. Então, o 1 e o 2 são iguais. Yes. Because they are witnessing upon one another. Porque estão testemunhando um do outro. how do you know 2 equals 3? Como você sabe que o 2 é igual a 3? It's because it's the second witness. Porque é o gonna segundo witness- How testemunho. do you know? Como você sabe? It's because of what 1 is actually saying as well. Porque é Because of pelo what que o 1 is número 1 saying. também está dizendo. And what is 1 saying? E o que o número 1 One- está dizendo? 1 is telling you of what is going to happen in the future. O número 1 está dizendo o que vai 1 acontecer no futuro. says I'm equal to 3. Yes. O 1 diz sou igual ao 3. And how does that prove that 2 equals 3? Como isso prova que o 2 é It's- igual a 3? It's when you look at the present, you see that it's building upon what 1 has said. Porque olhando para o futuro, a gente vê em cima do que o 1 está You just said dizendo. 1 equals 3. 1 equals 2. Você Yes. então agora diz 1 igual a Therefore, 2. 2 equals 3. Então o 2 tem que ser igual a 3. Which is what our friend said over there. Que foi o que foi Tina dito lá disse. atrás. No, Tina No, said no. it, and then Não, a I Tina don't não know her disse. name, A Tina sorry, but disse she e said mais the same alguém lá thing. atrás também disse isso. Futi. Sorry. Futi said the same thing. A Futi disse isso também. Cobus. Cobus? Oh, you had your hand up? Go ahead. Sorry, I didn't see your Você hand. aqui tinha a mão levantada? Perdão, eu não vi. I just want to try.
Eu só I'm quero standing tentar. at number two. To number two, the present. Eu estou no número 2, o Okay, I'm presente. standing at number two, which is the present. If whatever is happening, whether it's events at number two, I'll look back. Okay. Eu vou I'll look olhar. back at number one Eu estou no 2, olho and para see trás para o that número 1 from number one, e vejo que do what número 1, happened in number one o que aconteceu aí is happening in number two. está acontecendo no número 2. Then it will make me understand what is going to happen at number three, E então vai me fazer entender o que está acontecendo no número which makes 3, it 1 plus 2 is equals 3. que é 1 igual a 2 é igual a So 3. history from 1 to 2 will be a repeat and enlarge Então, to a history between história 2 and 3. do 1 ao 2 vai ser uma repetição do 2 ao 3. Okay. Thank you. Ok, obrigada. Okay. Chichi? Tutu? Okay, Chichi. me, I was thinking that 1 is equals to 3. Eu estava pensando Three. que o 1 é Me, I igual ao was thinking 3. that 1 is equals to 3. 1 is close to 3. Equals. Equals. O 1 é igual ao 3. But we can't come off from 1 to 3 without understanding 2. Mas não We can't podemos passar understand do 1 ao the 3 relationship sem between 1 and entender o 3 2. without understanding 2. So me, I would say 2 is neutral. 2 is neutral. Eu estou Yes. dizendo que o Okay. 2 é neutro. O 2 é neutro? Ok. We'll do Cobus, then my friend, and then my other friend. Cobus e depois meus outros amigos ou amigas aí Cobus, atrás. then your neighbor, and then Cobus, a pessoa que está do seu lado e depois lá atrás. Hello. Olá. I think the problem here is Eu acho que o problema aqui é 1 definitely explains 3. o 1 We want to definitivamente know explica o the 3. relation between 2. I've got 1 equals 3. Yes. But 2 give Então you temos the 1 que é igual ao reference where you 3. need to go back to number 1. Sim, mas o 3 dá a referência que temos que voltar até o How número does 1. 2 have the power to give you reference to 1? Como é que 2 tem o poder de dar a referência ao número 1? The information in number 2 A informação do número 2, let's take Acts 27. No Vamos por- examples. vamos Okay. por exemplo Atos 27. He was Não, going to give sem an example. I exemplos. said no examples. Ele ia dar um exemplo e eu disse It's não, the sem road to exemplos. destruction when you have to explain to an example. Porque é o caminho da distração quando você Never quer do usar exemplos. Não faça And the isso. one who's sitting next to him, next to Cobus. Vamos lá, a pessoa que está do I'm lado do just gonna take Cobus. a wild guess and say 1 and 3 gives you 2. Eu vou dizer que o C'est 1 e nous o qui allons 3 vous One donner and é igual a three gives you 2. two. C'est Yes. bien. C'est la sienne. Okay, that's definitely wrong. Isso definitivamente está errado. We're running out of time, so I have to be strict. Sorry. Nós estamos You said that ficando at the sem beginning, tempo, I então would have temos given que you more andar time. rápido. Talvez se você tivesse dito isso no início, eu te daria mais tempo. Próximo. I got your hand, Milton. Yes. Milton, eu já vi sua mão. I think number 2 is a pivot. A what? Eu A acho que o número pivot, 2 a é um turning pivô. point. Pivot. Yes. É um ponto de virada. Number 2 is a pivot. Então agora o número 2 é um So pivô. you're saying what Curtis said, a hinge. Yeah, exactly. Então agora você está dizendo como o Curtis, So que you disse que era have the tipo uma history or âncora. the story at number 1. Porque a gente tem a história no número 1. Carry on.
which serves as Pode an continuar. example of what's going to happen at number 3. Que é um exemplo do que vai acontecer no número 3. But number 2 gives you the real life aspects of how that story would look like at number 3. Mas o número 2 te dá aspectos da vida real de como isso se vai So you parecer just no said número 1 equals 3. 3 Então Yes. você disse 1 igual a 3 and you said 2 equals 3. e 2 igual a 3. I think 3 develops from 2 real life aspects. Eu acho But the que story of You said o, 2 você gives you the disse real life aspect of 3. yes, que o 2 te dá o aspecto de vida real do 3. Why can't I put equal? Por que eu não posso pôr igual? 2 equals 3. Que o 2 é igual ao 2 is 3. the real 3. O 2 é o verdadeiro 3. 2 is the real aspect of 3. O 2 é o aspecto real do 2 equals 3. 3. 2 igual a I'm repeating 3. what you said. yes. Eu estou repetindo o que você disse. How do you know 2 equals 3? Como você sabe que o 2 é igual a 3? I think 2 and 3 are in the same timeline, if I can say. Porque eu acho que o 2 e o 3 estariam na mesma linha de tempo, se eu So posso 3 is dizer not in the assim. future or 2 is in Então the o future? 3 não é no futuro 2 ou é o is a 2 que é no turning- futuro? 2 is a turning point, like I said. O 2 é um ponto de virada, como eu mencionei. I'll do turning points in a minute. Daqui a pouco a gente fala desses pontos de virada. You said 2 is 3. Mas você disse o 2 é o 3? Yes. Sim. How do you know? Como você sabe? I just know. Eu simplesmente sei. Honest person. Uma Just pessoa one last. honesta. What is a hinge or a pivot or a turning point? Só uma outra pergunta. O que vocês querem dizer com essa a âncora, esse point where pivô, you esse ponto join de two things. virada? É um ponto onde a gente pode A juntar point where duas you join coisas. two things. How do you know you're at that point? Como você sabe, então, que está nesse ponto? Because it's a real life explanation of 3. That's what you're going to say. Yes. Você vai dizer que é uma explicação de vida real do 3. When the story in number 1 starts to happen in real life, Quando a história do When the número story 1 in number começa a 1 happens acontecer in na real vida life, real. number 2. Então, quando a história do número 1 começa a acontecer como vida real Which do is número code word 2, que é tipo uma for 1 equals codificação 2. para dizer 1 igual a 2, somehow. de certa forma. Okay? Ok. We're going to do Curtis in a minute. Daqui a pouco, Curtis, You're done in. Milton. Milton. Okay. So me, I'm agreeing with what Atina said. Can't hear Eu- anything you're saying. Eu estou concordando com Can o que a you hear me Tina now? disse. A gente não te It's like escuta muffled. bem. Now? Yeah, go. Okay. Ok, So I'm pode gonna ir. agree with what Tina said. Eu vou concordar com o que disse a Tina And I want to add, e quero acrescentar. if we say 1 equals 3, Se a gente diz que o 1 é igual ao 3, according to the structure of Isaiah, de acordo com as estruturas de Isaías, for me, that structure is a bit too simple because things, when they progress, they get more complicated. Can't para hear you. mim essa estrutura seria um pouco Ok, simples Begin with demais. for me. Okay, for me, that structure Repete. is too simple Para mim essa estrutura seria muito simples to fully explain Yeah. number 3. para 1 inteiramente equals 3 is too explicar o simple. número 3. It's too Então você simple. está dizendo que o 1 If you igual have ao to 3 just é muito look at simples. 1 and say that's 3, for Sim, me, porque it doesn't work. apenas voltar atrás e So you dizer que o need 1 é number igual a 2. 3, To say 1 equals acho muito 3 simples. is fake news. Então o que ele está dizendo que dizer 1 igual a 3 seria fake news. You need number 2. Você precisa do número 2. Carry on. Yeah, you need number 2 to actually understand things like You need number 2 to explain number 3. É preciso o número 2 para entender o número 3. Because you can't trust number 1 to do the job properly.
Porque não pode confiar no número 1 para fazer bem esse trabalho. But people laughed. I don't know why they were laughing. Não sei por que que as That's pessoas what you're estavam saying. rindo. Isso é o que você Makes está sense to me. basicamente dizendo e para mim fez sentido, Are you done or you? Yeah, I'm done. Okay. ok? So, Darlington, 1 second, Darlington. So, Milton said Então, o Milton 1 disse, equals 3, all good. 1 igual a 3, tudo bem. Unlike what some others said, Diferente do que outras pessoas 1 disseram, and 3 are so far apart 1 e o 3 estão tão that if you distantes just had 1 on its own, it won't explain number 3 que tendo o 1 sozinho, isso não explica o número 3, accurately pelo menos de forma acurada, without safety. com precisão, com So segurança. you need number 2 Então é preciso o to número support 2 number 1 para apoiar o número 1, in order to explain number 3, para poder explicar o número 3. which, however you do the maths, means that 1 and 2 Seja como for que vocês façam a matemática, significa que o 1 e o 2 point to 3, which means apontam para o 1 equals 3. 2, 2 equals 3, and 1 equals 3. Então, 1 igual a 3, 2 igual a 3 e 1 igual a 3. If you don't like equals, we can put something else. Curtis, se você não gosta de dizer que é igual, a gente pode pôr uma outra coisa qualquer. But the word relationship isn't the something else. Mas usar a palavra relacionamento não seria essa outra Because coisa, um equals is a substituto. relationship. Porque igual seria um relacionamento. You need to explain what the relationship is. Você precisa explicar qual é esse relacionamento. So you think of something, please. Então, você pense em algo, por favor. You don't say nothing now? Você não quer dizer So to nada agora? Darlington, as we're going to Darlington, Então, antes de avançar para o Darlington, we've all agreed já concordamos that 1 points you to 3. que 1 aponta para o 3. So I'm not sure what Darlington's going to say, Não sei o que é que o but if we're going to Darlington vai say that number dizer, 2 is important, mas se vamos dizer que número 2 é then we importante, must know então a gente precisa saber that 1 to 3 is not sufficient. que do 1 ao 3 não é suficiente. So if we don't understand the relationship of if we don't know the work that 2 is doing, Então, se a gente não sabe qual é o trabalho que o número we know 2 it must está be doing fazendo, something. a gente pelo menos sabe que deve estar fazendo alguma And the coisa. reason it's needed E a razão pelo qual é necessário is because you can't simply go from 1 to 3. é porque simplesmente não podemos ir do 1 In ao 3. theory, you might, Em teoria, talvez, but you expose yourself to dangers. mas você pode se expor a So perigos. this is not second witnesses. Então, isso não é sobre It's not triple application like 1 segundas, plus 2 equals 3. segundas testemunhas, nem tríplice It aplicação might de 1 igual a resemble 2, those 2 igual a 3. concepts, those models, but it's slightly different. Talvez pareça isso, mas é um pouco diferente. And so I think even though you may not think we've progressed, we have. Então, vocês até podem achar que a gente não teve But we just need progresso, mas to all sim. get to the same place that we understand number 2's role and its necessity. Só que a gente precisa entender qual é o papel do número 1 e a sua Go necessidade. ahead, Darlington. Pode ir, I just Darlington. wanted to say that 1 equals 3 Eu só queria dizer que 1 é igual a 3 and that 1 is declared and 3 is declared. e que 1 está declarado I didn't catch e what o number 3 1 está is. declarado. Number 1 Is, O número 1 equal é to 3. got that? igual ao And then, 3. Eu entendi isso. number 1 and number 3 are both declared. E, What's that e word? o número Declared. 1 Oh. e o número 3 já estão declarados. So at a surface level, Então, há uma forma superficial, um we nível can simply say superficial. 1 equals 3. Simplesmente poderíamos dizer que 1 é igual a 3. The Mas problem is o problema é there's that huge gap. que temos essa There's a big brecha, gap essa between 1 and lacuna 3. grande 3. entre o 1
e o 3. Where is 3 declared? Onde é que o 3 está declarado? In the verse, declaring the verso. end from the beginning. Declarando o fim desde o princípio. Okay, so you're just quoting the verse. Yeah. Ok, você está citando o verso. You're not making a conceptual statement. Você não está fazendo um discurso conceitual. All right. So we have 1 and 3 declared. There's a huge gap. Nós temos o 1 e o 3 sendo declarados, mas temos uma grande But lacuna point entre. 2 helps us to be part of the link. Mas o segundo ponto nos ajuda a fazer where parte desse those link, two declarations make sense. onde essas declarações possam fazer And sentido. how does 2 have so much power E como é que o 2 tem tanto to be poder able to do that? para conseguir fazer isso? Because it's the only one that can Porque é o look único at one que pode olhar look para o at número three. 1 Because 2 is the only one that can look at e 1 olhar para o and look at 3. 3. Yeah. O 2 é o único que consegue So what's the olhar relationship between 2 and para o 1? 1 e para o 3. Então, qual é o relacionamento entre o 2 e o 1? Two, what's happening at 2 can be understood by looking at 1. O que está acontecendo no número 2 pode ser entendido So ao 2 olhar equals para o 1. número 1. Então, 2 é igual a 1. At one level, yes. Num certo nível, And sim. at the same time, E ao mesmo 2 tempo, o helps us 2 understand 3 ajuda a entender o 3. So 2 equals 3. as well, yes. Então, o 2 So também é 1 igual a equals 3. 3. Sim. Então, 1 é igual a 2 equals 3. 1 Uh-huh. and 2 equals 3. Yes. 1 é igual a 3 e 2 é igual a 3. So it seems like many of us are all saying the same thing now. Então, parece que a maioria está dizendo a mesma coisa agora. At the front here, except Aqui Curtis. na frente, exceto o Curtis. I have a slight different. I'm actually disagreeing with whatever is being said. Não é que eu esteja inteiramente discordando I didn't understand what you do que said. está I'm sendo disagree dito, with disagreeing with the point of 1 equals 2. mas eu tenho um entendimento diferente do 1 sendo igual ao 2. Because for me, equal sign is a fact, and I don't see how 1 is equal to 2. É que eu não vejo como é que o 1 é igual ao 2. So maybe someone can explain further of the relationship between 1 and 2. Talvez alguém possa me Of how explicar they are esse relacionamento entre 1 e 2. Por que being- são Are you iguais? asking a question or are you giving an opinion? Você está perguntando ou dando uma Uh, opinião? My opinion is they are not equal. Minha opinião What's é that que word? não são iguais. 1 is not equal to 2. O 1 não é igual ao 2. Just tell me what 2 is. It's job Me function. diga então o que é o 2. Qual é a sua função? 2, I would say it's a transition point. That's the job function. Eu vou dizer que é um ponto de transição. É esse How o do you seu know it's a papel. transition point? Como você sabe? Because it's in between 1 and 3. Porque está entre Okay, o is 1 e o X a 3. transition point? E o X é um ponto de transição? Yes. So is X Sim. 2? Então o X No. seria o 2? Não. So how many transition points are there? Então quantos pontos de transição temos? It depends with the story. Realmente depende da Depends on the história. story. Depende da história. So you tell me why 2 is a transition point Então me diga por que que o 2 seria um ponto de transição. and X is also 1. E o X também seria um ponto de transição. I'd say 2 is a transition point because it's helping us. Eu disse que o Ah. 2 é um ponto de transição porque You see nos what he's doing? ajuda. Vocês estão vendo o que It's ele going to está get to the same fazendo? place and make Eu- 2 equal 1. Ele vai chegar ao mesmo ponto e dizer que 2 é igual How a do you 1. know it's a transition? Como você sabe que é uma transição? Because it's neither 1 or 3. Porque não é nenhum nem No, 3. because you see something at 2
Não, é porque você vê algo no número that 2 reminds you of, que te lembra de, that looks like, que parece com, that is a transition from or to, que é uma transição de ou para. Yeah, maybe I have to think more of that point. Acho que talvez eu tenha que pensar um pouco you mais can em all relação a shout esse ponto. one. Todos poderíamos gritar e dizer To make it part of the story, it has to have a relationship to the other numbers. Para ser parte da história, tem que estar relacionado aos outros números. Yes, I agree with that. Sim, eu What's the concordo com isso. relationship? Qual é o It looks relacionamento? completely different Parece completamente or it looks diferente completely the same. ou completamente igual? Which one would you go for? Qual você iria dizer? Different or same? Diferente ou Same igual? as in similar. De alguma forma semelhante. Similar and same are the same thing. Semelhante e igual seria a mesma So you've got coisa. to equal again. Então, novamente, você chegou ao igual. Do you agree? You've got to say it's equal. Você concorda para dizer que é igual? So does that mean 1 equals to 2, 2 equals to 3? Então, significa que 1 é igual a 2 Yes. e 2 é igual a 3? Sim. If anybody wants to substitute equal and put similar, I don't Se alguém mind. quer substituir esse sinal de igual e colocar semelhante, eu não me importo. We all know what happened 2,000 years ago at number 1 is not going to look exactly the same as number 3. Já sabemos que o que aconteceu no número 1 há 2.000 anos atrás não vai ser exatamente igual ao número 3. But it has to be the same enough that they point to each other. Mas tem que ser igual o suficiente que um possa apontar para o outro. Agora não. Baking powder. Nem sim. Não. They're the same. Tumia o kit na dai They para weren't the size same. 4. Não são You're not iguais. doing anything. Você não está fazendo nada. Tumia como drainage. Curtis is cringing off camera. Curtis já está Who's speaking? rangendo Stella? os dentes e vocês não estão vendo. I want to say something about the importance of number 2. Eu quero dizer algo que é importante em relação ao número 2. So number 2 is the present where I stand. Número 2 é o presente onde eu me encontro. These are events that are happening which I'm not understanding, Temos eventos aí que a gente não compreende, which will cause me to go to number 1 to look for the events que me causa a ir ao número which are the same like what are happening at number 1 2. e ver os eventos, e isso é a estrutura semelhante que acontece no número 2. That makes me understand number 2. Então, isso me faz entender o número 2 and predict number 3. e predizer o número 3. Anyone else? Sorry? Mais alguém? Go for it. I'm not saying I have an answer, but the Não way estou it's dizendo que eu tenho explained uma and mapped out at the resposta, moment, mas a forma como eu estou vendo isso sendo explicado ou desenhado makes no number 2 momento not important. faz com que o número 2 não seja tão importante. Because if 1 equals 2 Porque se o 1 é igual a and 2 2 equals 3, e o 2 é igual a 1 equals 3 3, you don't need 2. e o 1 é igual ao 3, So I então don't know não é how else necessário. to explain it through symbols or etc. But Não sei mais como explicar isso com símbolos,
if you didn't have number 2, Se você não tivesse o I número get the 2, point. if you didn't have number 2, se você não tivesse o Could you- número 2, know você poderia that 1 saber equals 3. I don't mean que the o 1 é theory. igual ao 3. Não quero I don't dizer mean a some random teoria, verse. No, nem um verso In real aleatório, life, no. mas na vida real. you would not know that 1 equals 3 without number 2. Mhm. Você não saberia que o 1 é igual a 3 sem o número Okay, 2. so I'm going to ask Curtis to do what I said Cobus couldn't do. Ok, então eu vou pedir ao Curtis para fazer o que eu achava que o Cobus não ia conseguir Give us an fazer. example. Me dê um exemplo. So, Então, I'll give an example. eu vou dar um exemplo. give one that I want, which is Daniel 3. Me dê o exemplo que eu quero, que é de Daniel 3. That's number 1. Esse seria, Now I seria o want a número number 1. 2 and I want a number 3. Agora eu quero o número Um, 1 e 3. Daniel 3, golden image. Daniel 3, a Yeah, so really estátua. simply, just a one-off thing what number 1 is Daniel 3, not all the little steps unless it's Yeah, I'm absolutely just Quero algo saying simples. golden image, Sim, eu estou dizendo que é a imagem de ouro. image of the beast. Imagem da besta. Number 2 is present. E vou dizer que For é sake of this hoje o conversation. Number presente. 3 is Sunday law. E só para ajustar, So- o número 3 seria a lei dominical. The story of Daniel 3 is going to tell us what happens at the Sunday law. Então, a história de Daniel 3 nos vai dizer o que acontece na lei And dominical. so the point that you've made, which I accept, is that you don't fully grasp what happens at the Sunday law. E o ponto que você fez, e que talvez até eu concordo, é que a gente não entende inteiramente a lei Without dominical understanding the dynamics today. sem entender a dinâmica de hoje em dia. one looks so different to number 3 that it doesn't help. O 1 é tão diferente do número 3 que nem ajuda. Sim. Then what do we do? E depois, então, o que que a gente faz? So today we look at what's happening, Hoje a gente olha para o que está and that's going to give acontecendo us information about what number 3 is going to look like. e isso nos dá a informação do que vai se parecer o número 3. I got image of the beast. Eu tenho a imagem da besta, That's image of Nebuchadnezzar. que é a imagem de That's real Nabucodonosor, life. Yeah. vida real, What's number 3? que é o número You had Sunday 3. law, but what is number 3? Que seria o número The 3? president of a country. Presidente de um país. A president of a country. Uh, Accurate but simple. image of the beast. Algo mais acurado, mais Can't do image of the simples. beast. Não põe what a imagem event da is a besta. Sunday law here? What is Qual that? seria o evento da lei dominical aqui? As a movement, what would we expect the Sunday law to be? Como movimento, a gente ia esperar que For a lei simplicity, dominical fosse o election. quê? Because De uma Ellen forma White's mais going to say simples, Congress is going eleições. to pass a Yeah, law. that's why I said Porque Ellen for White diz que simplicity, o election. Congresso passa uma lei. Sim, por isso eu mencionei as eleições. So you only know it's an election. Então você só sabe que é uma So I've eleição. got election in the USA. Eu tenho, ok, eu coloquei So eleição nos there's no way Estados you're going to Unidos. get from number 1 to Yeah. number 3. Então não existe forma de ir para o número do número Do 1 you ao agree número with that? 3. Vocês concordam com isso? That's just not going to happen. Isso não vai acontecer assim. And even if it was Ellen White's version, it still wouldn't happen. Até na versão da Ellen White não You can't aconteceria get assim. from 1 to 3. Não dá para ir do 1 ao 3. Whatever great controversy says, it just doesn't work. Se o espírito de profecia diz diferente, isso simplesmente não funciona. So Ellen White will have a number 2 somewhere. Então a Ellen White vai ter o número 2 em algum lugar. Carry on. Pode And so continuar. number 2 is going to give you details of number 3. Então o número 1 te vai dar detalhes de So número we've 3. got number 2 is important. We all agree with that. Ok, nós já temos o número 2 como importante, I didn't trick concordamos com anybody. isso. Eu não fiz nenhuma pegadinha com But no one ninguém, said this, mas ninguém disse isso. and someone should have. E alguém deveria ter mencionado.
They said this is too far. Porque disseram que isso é muito adiante. Several people said that, Várias pessoas mencionaram isso. but I don't think what anybody did Mas eu não creio que alguém was to tenha say feito this. foi dizer isso. Curtis is going to put that. What do we put here? Curtis vai fazer isso. O que que a This gente bracket. coloca aqui nessa The bracket that's there. lacuna que está aí? This one is too Esse far. vai muito And that one longe is too close. e esse está muito Number perto. 2 has to have a characteristic. Então, o número 2 precisa ter uma característica, Close. estar perto. That's not why it's important, Essa não é a razão pela qual é but it has importante, no value mas não tem valor unless it's close, a menos que esteja which mais is why perto, que é o porquê you can't have X as that point. da gente não poder ter um There's X only como esse one ponto. unique waymark that you can have, which is called number 2. Apenas um marco único que a gente pode ter e que And você diz one que é of o its número properties, 2. it has to be close to number 3. E uma das propriedades é que esteja perto do número 3. And we all should have known that. E nós já deveríamos saber isso. And we all did know that, E nós já sabíamos isso, but you didn't say. só que não dissemos. Carry on. Pode continuar. Where were we? So I want to ask, we said that number 1 can't do the job. Nós dissemos que o número 1 não pode fazer o So you're trabalho. going to explain something about number 2 and its importance. Então você vai explicar algo em relação ao número 2 e a sua And importância. before I let you do that, E antes que eu te deixe fazer I isso, introduced the concept that it has to be close to number 3. eu introduzi o conceito que tem que estar perto do número 3. Number 1 then interprets, number 2, sorry, interprets number 1. O número 2 So I'm interpreta going o to put the número 1. words, I'm not going to put equals. Então eu vou pôr as palavras, não vou colocar igual. So that number 1 can do a good job of explaining number 3. Para que o número 1 possa fazer um bom trabalho de explicar o número 2. I need to know what number 2 is, because we're doing Preciso saber o example. que é o número 2, porque Oh, estamos fazendo So esse exemplo. number 2, what you want me to substitute the numbers for the example that we went through? Você quer substituir esses exemplos? I've got a statue of Nebuchadnezzar Eu tenho uma estátua de Nabucodonosor, turns into an election in the USA, se torna uma eleição nos Estados Unidos, which doesn't make any sense to me. que a mim não faz sentido. And number 2 is going to fix everything. E o número 2 vai Now consertar tell me how tudo number isso. 2 fixes all of that. Como é que o número 2 conserta tudo isso? Number 2 shows you the world you're living in. I'm O gonna put this número down 1 here. mostra o mundo em que estamos vivendo. So I've just got world today. Então eu vou colocar o mundo hoje, And then you take the principles of 1, depois pegamos See how it no manifests in the world princípio today. do 1, vemos como isso se manifesta no mundo hoje. Simply, what's the world today that's connected to the world of 1? O que é o mundo hoje em dia que está conectado com o mundo do número 1? there's a power struggle. Existe uma In dificuldade the de world poder. today, Então, no mundo hoje em there's dia, a power struggle. então hoje em With dia temos uma Nebuchadnezzar, dificuldade there de was a power poder. struggle. Com Nabucodonosor também tínhamos essa dificuldade de poder. And so I look today how that power struggle Então, manifests. hoje em dia eu olho para isso para ver como isso se manifesta. And that's going to point to number 3, where we see the fulfillment of that power struggle that we saw E in isso number 1. vai apontar para o número 3 para a gente ver a dificuldade do número 1.
And how do you know it's the US election? Como você sabe que essa é a eleição You dos asked me to go Estados through the Unidos? steps. From Você 2 quer que to eu... 3. Sim, vai do 2 para o 3. Because Você in quer the que eu world today, explique os passos? Sim, porque in no that mundo power hoje em struggle, dia, com essa dificuldade de how kingdoms poder, rise and fall a forma como os is reinos through eles elections. surgem e caem é através das eleições. In number 1, No número okay, 1, let's stop there. ok, perdão. Vamos parar por aí. I don't like using examples because it's a really Eu não bad gosto muito technique. de usar exemplos porque eu acho que é uma técnica ruim, But we've used one, mas usamos uma and I'm hoping it may have helped some of you. e eu espero que possa ter ajudado alguns de vocês. But the most important thing I want us to know is that 2 and 3 have to be close to each other. E a coisa mais importante que eu quero que vocês entendam é que o 2 e o 3 têm que estar próximos. Anybody want to add anything or ask anything? Alguém Or quer you? acrescentar algo ou perguntar? How do you know Como é que vocês sabem number 3 is not a coup? que o número knows 2 what não é coup um is? golpe? Take a government by force. Esse golpe How do you know seria 3 is tomar not o a governo coup? pela força. Então, como é que vocês sabem que esse número 3 não seria tipo um golpe? Using the structure that we have, Usando a estrutura Using the que nós structure we have. temos. because I look at number 2, Porque eu olho para o I'm in número number 2, 2, ou estou no número 2, and that's not how what we're looking for transpires. e isso não é o que nós estamos, So at o que number nós 2 estamos today, procurando não é o que mostra. Então, o the número way 2 hoje em things happen in dia, the USA do a forma como not as coisas happen through acontecem coup. nos Estados Unidos, elas não aconteceriam através de um golpe. And therefore, Assim sendo, number 3 cannot be a coup. o número 3 não pode ser um The golpe. kingdom, Is that what you said? yep. The kingdom Isso que in você number disse. 2 Sim. Mas o reino no that número we're 2, anticipating to fall que a gente está antecipando que vai cair, has special properties to it, tem uma propriedade especial. which means it rises and falls in specific ways. Significa que se levanta e cai de uma forma específica. At number 2. At number 2, No número 2, and that special property is democracy. e essa propriedade especial seria a democracia. That's what makes it unique. E é isso que o torna The way único. it lives and dies is through that mechanism. Então, a forma como vive e morre Why é o don't que you o like torna me único, saying com esse 2 mecanismo. equals 3? Por que você não gosta que eu diga 2 igual a 3? Because from what we've just described, Porque daquilo que a gente descreveu, I use the word 2 interprets 1. eu disse que o 2 interpreta o 1. That seems to be its job for me. Parece para mim que Number esse 1 is the seria thing that's going a to função. explain 3, Número 1 seria o que vai explicar o número but it needs 3. help. Mas And the precisa help de that it ajuda. gives is interpretation. It's not that the events today E a ajuda que dá a interpretação não significa que esses eventos hoje equal 3. sejam igual ao 3. I think you end up making mistakes that way. Porque eu acho que dessa forma talvez a gente cometa erros. So today, Então hoje, if we have elections, se a gente tem eleições,
Does that define what number 3 has to be? Isso define o que tem que ser o número 3? 3 can't be any other way. O 3 não pode ser de nenhuma outra Sure. forma. Yeah. Sim. Yes. And why is it not safe to say equals? Por que que então não é seguro dizer que é igual? The way you do it at 2 has to be the same way at 3. A forma que a gente faz no 2 tem que ser a mesma forma que a gente faz no 3. Because what each are providing is different. Porque o que cada um está Because providenciando what é each thing is diferente. providing is different. Number 1's going to control the context, O número 1 vai controlar o contexto, a estrutura, power struggle. dificuldade de If poder. you power struggle at number 1, Você vê uma dificuldade de so you poder know no número number 3 1, is going to be about a power struggle. então você sabe que o número 3 vai ser sobre essa dificuldade de had- poder, Somewhere here. que você tinha algures por But you aqui, don't know what that power struggle is going to look like. Yeah. mas você não sabe com que isso vai se parecer. And number 2 will do what for you? E número 2 vai fazer Tell o you que what that para power struggle você? looks like. Can I use the word define? Yeah. So Você At pode 2, definir? Então, no is 2, there a power struggle? é uma dificuldade de poder? Not the power struggle, Yeah, is it yeah, a power yeah. struggle? Não um poder, dificuldade específica, mas sabemos Yes. que é uma Power struggle at dificuldade de number poder. 2, Então, se temos essa dificuldade de Which poder no then- número 2, it doesn't tell you there'll be a power struggle at number 3 because 1 has already done that. Yes. não diz que vai acontecer isso no número 3, porque o 1 já fez But esse number 2 trabalho, will define what the power struggle is mas o número 2 vai definir qual é esse because problema it's de so poder. close to 3. Porque está tão próximo do 3, And if the power struggle in number 3 is the election in the USA, e se essa dificuldade de poder seria, por exemplo, a eleição nos Estados Unidos, isn't that what has to be the issue at number 2? é esse o problema que tem que acontecer então no número 2. I'm not saying there is an election at number 2. I'm saying isn't that what the struggle is at number 2? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, ser uma eleição, mas eu estou questionando se words- será que não seria assim. I'm on the same page. Com as palavras, eu acho que nós estamos na mesma página. Maybe I'm just being pedantic, but as soon as you go into equations, Talvez eu esteja complicando, mas uma vez que a gente fala de 1 equals 2, 2 equals equações, 3 is not the 1 same igual thing a as what we 2, 2 igual a described. 3, não é a mesma coisa descrever dessa forma. But I'm willing to let that Mas one go. estou disposto a ver dessa forma. We've run out of time, Já estamos sem tempo, but I just want to make sure because I don't think I want to come back to this that everybody is comfortable. mas eu quero esclarecer e ter certeza que todo mundo está confortável, porque eu não quero voltar a esse ponto. You have to have 3 waymarks, Nós temos que ter 3 marcos, otherwise it doesn't work. senão não funciona. Number 1 Número will 1 not explain number 3. não vai explicar o número 3. It doesn't have the ability to do that Não tem a habilidade de fazer isso, because it's too far apart. Several people have already recognized that. porque estão muito distantes e várias pessoas já mencionaram isso, já conseguiram reconhecer isso. What 1 does O que o 1 faz is define the theme or the É- context of this line. é definir o tema ou o contexto And dessa what linha. 2 does, E o que o 2 faz, and the only way it can do that e a única forma que pode fazer isso, is by being close to 3. é se aproximando do número It 3 explains accurately what the theme of the line is. It defines Is- it, in fact. explicando de forma mais acurada, definindo o que é So o this tema is da a linha. line. Então aqui a gente tem If a I'm going to linha, take Curtis's words, e se a gente vai pelas palavras do Curtis, the line of power struggle. a linha dessa dificuldade de poder. 1 defined that. But it didn't have 1 the ability to define what the power struggle would be at number 3. O 1 até pode definir isso, mas não consegue definir qual seria essa dificuldade de poder no número 3. If you get so close to number 3, Se você se aproxima do número 3, you can anticipate what's happening
Você consegue antecipar melhor o que está Number acontecendo? 2 will accurately tell you what number 3 will look like. E o número 2 vai dizer de forma mais clara com o que But vai to se do parecer that, o número 3. Mas, para it que possa has fazer to isso, have the same elements going on at number 2 that you precisa ter anticipate at number 3 and that happened at number 1. Precisa ter os mesmos elementos no número 2 para antecipar o número 3, e isso também já aconteceu no número 1. The simple answer is power struggle. A resposta mais simples seria dificuldade de But at poder. number 2, you have to see what the power struggle is about. Mas no número 2, a gente precisa ver sobre o que é essa dificuldade de poder. It's context. É um contexto. So we went backwards Então a gente voltou para because trás, there's no way porque não existe forma Curtis would know that, que o Curtis poderia saber isso. what I've lined here. O que eu There's no way that sublinhei you're going aqui. to know that number 3 is a US election. You Não há can't know that. forma de saber que o número 3 vai ser uma eleição nos Estados Unidos. Because the only thing that tells you it's going to be that at number 3 Porque a única coisa que te pode dizer que vai ser assim no número 3 is number 2. Agree with that? Have I not misstated? é o número 2. The only way you know number 3 is an election because number 2 will A tell you única that. forma que você sabe que o número 3 seria talvez uma eleição é porque o número 2 te vai dizer isso. Any questions before we close? Alguma pergunta antes de encerrarmos? Justine, have you had your hand up at all? Justina, você You wanna give tinha a some mão input levantada? before we Você close? queria falar alguma coisa antes de encerrarmos? If you do we need a mic. Se sim, então precisamos de um microfone. I had raised my hand to ask what's it today? Eu At levantei a number 3 minha there's mão. election, and so what's the Repeat that today? last sentence. From What's at today. Start number with 2? today. Where we wrote today, what are we saying is there? That's my question. Minha pergunta seria, onde você escreveu hoje, o que seria esse hoje? Justina wants us to explain what today is. A Justina quer happening? que a gente explique o que está acontecendo hoje. Is that correct? É isso? Today, Hoje, there's a power struggle going on. nós temos uma dificuldade de poder que está acontecendo. By the way, today is not literally today. Esse hoje nem é algo literal de hoje. It's yesterday. Foi ontem. So, a couple of months ago, which is when today is, Alguns meses atrás, que seria esse hoje, there's a power struggle going on in the world. temos uma dificuldade de poder acontecendo no mundo. And it's so close Está tão perto to what we think number 3 is going to be about daquilo que a gente acha que talvez vai ser that o we número can 3, accurately predict what the issue at number 3 will be. que a gente até pode dizer que a gente consegue predizer o que vai ser o problema no So número today 3. there's a power struggle, Então, hoje temos essa dificuldade de something to do poder, with the rise and fall of nations. That's what we've got here. algo que tem que ver com o levantar e cair das Through nações, elections. que é o que temos aqui, através de Or eleições. in the movement, people call it through the democratic process. E as pessoas no movimento às vezes chamam isso de processo democrático. So that's what's going on at number 2. É isso que está acontecendo no número Power struggle 2. between kingdoms. Uma dificuldade de poder entre How they rise and reinos. fall is through elections that follow a democratic process. Como se levantam e caem é através de seguir um processo democrático. We see all of that happening, Nós vemos tudo isso acontecer and then that predicts or e anticipates depois what isso will happen at prediz number 3. ou antecipa o que vai acontecer no número 3. Has to follow those characteristics. Precisa seguir essas características. Did that answer your question or not?
Isso respondeu a sua pergunta ou não? So I've just done 1, 2, and 3. Eu apenas fiz o 1, 2 e 3. Daniel 3, image of the beast. Daniel 3, por exemplo, a imagem da besta. There's 5 waymarks just in that story. Nós temos 5 marcos nessa história. And there's several for the Sunday law one. Temos vários para a história da lei So- dominical. These waymarks that are on this line are just concepts. Então, esses marcos que estão nessa linha são apenas conceitos. So he's not indicating a specific event. O 2 não indica um evento específico. Could, but it doesn't have to. Poderia, mas não o faz. So number 2, Então, o número 2, you might want to do a study and argue that it's 2016, 2020. talvez vocês querem argumentar que é 2016, 2020, But it doesn't necessitate that it's the definition of what 2 would be. mas não necessariamente significa que é a definição do que o número 2 seria. It doesn't have to be a US election at 2, Não precisa ser a eleição dos Estados Unidos but it no has to número be the 2, struggle of kingdoms mas tem que ser uma dificuldade de warring reinos, warring for supremacy. uma guerra de supremacia. So you have to see 2 kingdoms fighting Então você precisa ver 2 reinos and how they pelejando will win and lose. e como eles vão ganhar e perder. So you have to see elections at 2. Então a gente precisa ver as eleições no 2. So I'm not saying 2 is a specific year or a specific election. Então não estou dizendo que é um ano Unless you're making específico a ou uma specific eleição point in the study. específica, a menos que você esteja fazendo um ponto específico nesse estudo. That answers your question. Isso respondeu a sua pergunta? Okay, we're way over time. Ok, a gente já passou bastante do tempo. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we want to thank you. Deus Santo, nós queremos te That- agradecer Even though prophecy is complicated, que ainda que a profecia seja complicada, even though each of us has our own thoughts and ideas, que ainda que cada pessoa aqui tenha os seus próprios pensamentos e ideias, with your help, with your assistance, com a tua ajuda, a tua we assistência, can change our thoughts, our unique ideas, a gente possa mudar os nossos pensamentos, and as explain nossas them in a way ideias that que são people can únicas understand. e explicar de uma forma que as pessoas consigam entender. I hope in this study we've accomplished that. E eu espero que nesse estudo a gente tenha conseguido collectively, chegar até aí e de que We can have forma a better coletiva explanation and understanding of this line. a gente possa ter uma explicação e um entendimento melhor dessa linha. Amen. Amém.